Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, arte estilo molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Ampla Móveis. Capoane Imóveis. Galeto de Paolo, 25 anos de alegria à vontade. Casa dos Pneus. Cláudio Espanhol Odontologia. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Inana Clínica de Biomedicina e Estética. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Olá, estamos novamente aqui com o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Este programa é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques e tem o apoio cultural de Ampla Móveis, Arte Estilo Molduras, Azione Consultoria, Cláudio Espanhol, Camacho Consultores, Capoane Imóveis, Casa dos Pneus, Clínica Lírios, Galeto de Paolo, Inana Biomedicina Estética, Mariana Araújo e Telas RS. Hoje estamos com um convidado especial, arquiteto e urbanista Flávio Ermelin, de Porto Alegre, que tem um trabalho muito interessante que nos trouxe curiosidade de conhecer alguns trabalhos que ele tem desenvolvido com a técnica da geometria sagrada. Então, primeiro nós vamos falar um pouco sobre a carreira dele, os trabalhos, e no próximo bloco ele vai nos explicar essa experiência. Certo. Olá, Flávio. Tudo bem, bem-vindo ao programa. Obrigado. Prazer em te rever, né? Nosso colega. Depois de bastante tempo, pois né? Pois é, mas maravilha. Ótimo. Eu gostaria que tu contasse pra gente como é que foi essa tua escolha sobre arquitetura. Como é que a escolha pela formação, né, em arquitetura e urbanismo, essa experiência, os fatos na infância que tu lembra que começaram a te levar ou não para essa escolha. Às vezes na infância a gente tem outras referências. Como é que foi isso? Eu acho que a arquitetura me escolheu. Porque eu gostava muito de desenho, mas por volta dos meus 15 anos, o meu pai me pediu para fazer uma planta porque ele queria fazer uma casa na praia. E eu fiz rudimentarmente, né, baseado em materiais que ele me forneceu ali, de desenho e revistas, e acabei criando algo que hoje, para nós arquitetos, a gente sabe que é um anteprojeto. Sim. Né? Depois, posteriormente, foi passado para um engenheiro, o engenheiro fez o projeto realmente, né, baseado naquilo, se responsabilizou pela obra e foi. E a partir dali, eu acho que eu criei o gosto. Então eu digo, a arquitetura me foi ofertada, né, me escolheu. E logo no segundo grau da época, eu fiz o curso técnico de edificações. Então eu já tive contato com construção e com projeto. Depois, formado no segundo grau, trabalhando em empresas de engenharia, fazendo obras públicas ou privadas, eu comecei a faculdade de arquitetura. Então eu fiz toda a faculdade de arquitetura fazendo obra, né? Trabalhando em canteiro de obra. Já conhecia a prática. E gostava muito, assim, ó, em empresas que me permitiam
focar várias etapas dessa construção, né? Desde se fosse pública, a concorrência, a orçamentação, olha, né? Cronograma, então compra de materiais, até a entrega da obra pronta, né? Nossa, foi uma escola, então. É uma escola. Então, a arquitetura, para mim, em questão de obra, foi bem leve, né? Projetual, eu aprendi muita coisa. O que facilitou o projetual é que eu tinha o embasamento da obra. Sim. Eu conseguia visualizar... Na hora de desenhar, né? Eu conseguia visualizar o que tecnicamente teria que ser resolvido, né? Ou seja, nos projetos de instalações ou nos projetos estruturais. Então, eu já conseguia resolver algumas coisas já no projeto. Isso, né? É primordial, né? Isso facilita muito bastante, na construção, na execução da obra, né? Evita transtornos. Nossa, né? Isso é muito importante. Posterior. Mas por que razão que o teu pai pediu para tu desenhar? Porque eu tinha um gosto pelo desenho. E eles achavam que eu desenhava bem, mas eu não via nada disso, né? E oportunizou, então, nessa época. Então, por isso que eu digo, eu acho que a arquitetura acabou de repente escolhendo. Ele percebeu algum feeling, porque teu pai não é arquiteto, não era engenheiro, né? Meu pai trabalhava com seguros, né? Então, mas talvez até foco. Apreciasse, né? Eu acho que era o meu gosto desde de pequeno e tá sempre desenhando. Percebeu que tu gostava. Pois é. E aí... E na faculdade de arquitetura, tu sabe que eu também tive essa experiência como arquiteta de ter a escola técnica antes. E isso dá uma base muito boa, né? Porque tu não entra cru, tu sabe o que é esquadro, o que é escala, tu já começa... Perfeito. Não, tu já compreende aquilo que está sendo... Aquela linguagem. Exatamente. Tu já está inserido nessa, como tu diz, nessa linguagem da arquitetura. Sim. E o que tu, naquele momento da faculdade de arquitetura, essa experiência, o que tu aplica, tu foi... A gente sempre vai crescendo e vai evoluindo, né? Então, assim, na faculdade, claro que eu acho que tu já estava à frente, porque tu já trabalhava, tu já tinha prática, né? Uma das questões da escola de arquitetura é isso, é que a gente fica muito na sala de aula, projetando, idealizando, né? E às vezes não sabe nem desenhar aquele detalhe construtivo. E tu já via na obra e já desenhava. Sim. Isso realmente foi um ganho. E muitas vezes o recém-formado ele tem essa insegurança. Ele domina o projeto, mas ele não domina a construção, né? Exatamente. Então, por isso que às vezes nos leva a alguns erros e ao refazer projetos, concorda? Sim, exatamente. Né? Porque tu desenha de um modo, mas chega lá na obra, não é bem assim, ou tem que ser refeito, ou não bateu alguma coisa, inclusive com o elétrico e hidráulico, como tu falou, e o estrutural, né? Que eles têm que ser casados com o arquitetônico, né? Então, se tu souberes como aplicar as técnicas dos projetos de instalações e do projeto estrutural, tu simplifica, né, e reduz muito o trabalho, tanto no projeto arquitetônico quanto na execução. Né? Nossa, muito, muito importante. E claro que algumas alterações, às vezes, na obra acontecem, que às vezes até são saudáveis, né? A gente tem que estar aberto e ser flexível para isso. Mas o quanto mais a gente for exato no projeto e na produção dos desenhos, né? Melhor, sim, né? Porque dá um trabalho voltar atrás, refazer. Às vezes tem o cliente que começa a visualizar a casa, mas poderia ter colocado essa parede aqui, bem ou mais lembrado. Pra cá. Aí, claro, algumas coisas a gente consegue alterar, outras coisas não tem como mudar, né? Bem lembrado, porque o cliente às vezes não tem essa visualização espacial que a gente tem. Né? E aí, às vezes, ele também, às vezes não presta muita atenção também quando a gente está apresentando o projeto, né? Ele não está focado. E aí chega na obra que ele começa a enxergar. Bom, nós vamos para um breve intervalo e esperamos vocês no próximo bloco para a gente falar sobre geometria sagrada aplicada à arquitetura. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, Arte Estilo Molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS,
Azione Consultoria, 25 anos. Ampla Móveis. Capoane Imóveis. Galeto de Paolo, 25 anos de alegria à vontade. Casa dos Pneus. Cláudio Espanhol Odontologia. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Inana Clínica de Biomedicina e Estética. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Olá, somos a Inana Clínica de Biomedicina Estética. Aos poucos você está conhecendo melhor em nossas mídias sociais os diversos procedimentos e serviços os quais oferecemos para atender nossos clientes com o que há de melhor e mais moderno em estética. Toxina botulínica, preenchimento labial, harmonização facial, luz intensa pulsada, depilação a laser, limpeza de pele, drenagem linfática, massagem estética e diversas outras possibilidades de potencializar sua beleza. Venha conhecer a Clínica Inana e sinta-se ainda mais linda. Entre em contato por nossas redes sociais no WhatsApp 55 991 73 87 32 ou no 30 29 40 68. Rua Barão do Triunfo 1660, Sala 01, bairro Nossa Senhora de Fátima, em Santa Maria. Inana Clínica de Biomedicina Estética. Você ainda mais linda. A Arte Estilo, ela surgiu há muitos anos atrás, que eu vi uma necessidade de ter uma empresa especializada. E com o passar do tempo, eu percebi que os clientes estão cada vez mais exigentes. Isso foi me motivando a estar sempre procurando, melhorando, trazendo novos produtos, novas tendências, querendo ser referência para o meu trabalho, né? É um sonho que se realiza, né? A Arte Estilo é uma coisa que surgiu assim há 20 anos atrás e hoje em dia posso dizer que ela é uma referência no mercado aqui na região centro do estado. A Arte Estilo, ela supre uma demanda de mercado, atendendo os clientes mais exigentes do mercado atualmente. Ela surgiu para produzir o produto que o cliente realmente gostaria de ter e não o cliente ter que se adaptar ao mercado e sim o nosso produto se adaptar ao cliente. Cercas para empresas, residências onde precisar. Na Telas RS você vai encontrar. Telas RS. Telas RS, a sua proteção. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. É uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques e tem o apoio cultural de Ampla Móveis, Arte Estilo Molduras, Azione Consultoria, Cláudio Espanhol, Camacho Consultores, Capoane Imóveis, Casa dos Pneus, Clínica Lírios, Galeto de Paolo, Inana Biomedicina Estética, Mariana Araújo e Telas RS. Continuamos conversando com o arquiteto e urbanista Flávio Emerlin. E eu gostaria que você falasse para nós, Flávio, como é que foi então a formação, quando tu concluiu o curso de arquitetura e tu começa a te apresentar ao mercado, a trabalhar no mercado. Tu trabalhava em algumas empresas. Como é que foi então essa conquista do escritório pessoal? Bom, ao natural, como eu já trabalhava na construção civil, em empresas de engenharia, eu continuei ali por um tempo, né? Exercendo então não mais como técnico, mas como arquiteto. E continuava em empresas que me proporcionassem o máximo conhecimento possível de todas as etapas de um processo projetual e construtivo, né? Tu era contratado como arquiteto, então? Aí, depois de formado, eu passei a arquiteto. Né? Mas uns 4 anos eu ainda fiquei assim. Aí eu achei na época que estava na hora de eu trabalhar por minha conta, né? E colocar todos os esforços ou essa energia que eu tinha, ainda tinha, em meu benefício direto. Tá? Sim. E aí eu arrisquei no mercado, montei o escritório de arquitetura e foi indo, né? Eu digo que a gente coleta clientes
pelo nosso trabalho. Então a maior propaganda do trabalho é o nosso trabalho, Sim. é o resultado dele, né? E o trabalho funciona muito por indicação. Por também, indicação. Né? Uma vez eu fiz um anúncio e eu coletei um cliente que me pagou o anúncio e deu. Então a gente vai aprendendo que a melhor forma é fazer um bom trabalho para que esse leque ele vá se multiplicando, né? Ele vá ampliando. E foi o que aconteceu com o tempo, né? Eu acho que o arquiteto ele chega à sua maturidade aos 45, 50 anos mesmo. Sim. Né? E os teus projetos eram de que tipo? Residenciais, comerciais, hotelaria, hospital? Nas empresas de engenharia, quando eu trabalhava, nós tínhamos muitas obras públicas, né? Universidades, bancos. Eu fiz, na época, muitas igrejas para os mormons também, então acho que capelas já me perseguem há algum tempo. Mas no meu foco... Isso dá know-how, porque a gente, com cada projeto a gente aprende. Se aprende. Incrível. Eu trabalhei muito para hotelaria também, então com cada projeto a gente aprende com o cliente e com o projeto. Né? Sempre é uma troca, né, de conhecimentos. Tu tem que buscar informações para aquilo, né? E aí foi se dando, né? Comecei a trabalhar com o escritório e a coisa foi evoluindo, mas o foco do escritório ele é mais assim, são residências, né? E alguns prédios comerciais, lojas, né? Algumas coisas na área comercial também. E como é que foi essa relação com a geometria sagrada? Como é que acontece isso? Como é que chega no teu escritório que tu não conhecia antes? Não. Conhece uma pessoa que trabalha... Isso, então eu acho que é um segundo momento da minha vida em que algo foi me oferecido e me apresentado também, né? E... É lá quando criança, com os 15 e depois anos, e agora, essa outra etapa. Entendi. Eu acho assim, a arquitetura é muito ampla, né? E se tu avaliar a arquitetura, ela é uma das artes, se não a mais antiga do mundo, né? Sim. Porque desde cedo o homem precisou se proteger, né? E depois ele foi evoluindo dentro das suas proteções, das suas construções. Sejam como moradia, como fortificação, como templo mesmo, que era na Idade Média, foi um grande período de construção de templos, né? E mosteiros e tudo isso. Eram as grandes construções, as guildas, e também a parte dos grandes reis que queriam mostrar o seu poderio, né? Mas como a arquitetura é ampla, eu acabei chegando nesse momento da geometria sagrada. Eu conheci o professor Rubens através de um amigo em comum, e como apresentado como arquiteto, e ele já fazia alguns trabalhos para empresas, né, de adequação desses conceitos ou desses estudos que ele faz, e com empresários que de certa forma acreditavam nisso também, né? Então eu acabei fazendo alguns trabalhos em Porto Alegre, em algumas empresas, e num determinado momento ele me ligou para tomar um café, que ele tinha um cliente para apresentar que queria construir um templo na fazenda. Então aí eu conheci o Dr. Francisco Boeira. Fomos um dia para a fazenda olhar o espaço, a área. Acabei, antes de começar o projeto da capela, acabei fazendo a ampliação e a reforma da sede da fazenda, da casa dele lá. Mas aí esses conceitos da capela foram me dados pelo professor Rubens, a questão de símbolos, proporções, que tudo baseado na geometria sagrada. Então o meu trabalho era plástico, em cima das informações, né, desses cálculos que existiam. Bacana, sim. Então, claro, o professor Rubens, que é um arquiteto também, né? Ele conheceu o local e conhecia o cliente também, mas na verdade ele fez as medições, né? As pontuações de onde deveria ser instaladas as bases do templo, e a partir daquela localização e também dimensões. As dimensões, né? Exatamente, as orientações. E essas dimensões também seriam tanto horizontais quanto verticais. Exatamente. Olha só que bacana. Bom, nós vamos continuar conversando um pouquinho mais sobre essa experiência
do arquiteto Flávio com a geometria sagrada no próximo bloco e vamos descobrir mais coisas. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, arte estilo molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS. Azione Consultoria, 25 anos. Ampla Móveis. Capoane Imóveis. Galeto de Paolo, 25 anos de alegria à vontade. Casa dos Pneus. Cláudio Espanhol Odontologia. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Inana Clínica de Biomedicina e Estética. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Olá, somos a Inana Clínica de Biomedicina Estética. Aos poucos você está conhecendo melhor em nossas mídias sociais os diversos procedimentos e serviços os quais oferecemos para atender nossos clientes com o que há de melhor e mais moderno em estética. Toxina botulínica, preenchimento labial, harmonização facial, luz intensa pulsada, depilação a laser, limpeza de pele, drenagem linfática, massagem estética e diversas outras possibilidades de potencializar sua beleza. Venha conhecer a Clínica Inana e sinta-se ainda mais linda. Entre em contato por nossas redes sociais no WhatsApp 55 991 73 87 32 ou no 30 29 40 68. Rua Barão do Triunfo 1660, Sala 01, bairro Nossa Senhora de Fátima, em Santa Maria. Inana Clínica de Biomedicina Estética. Você ainda mais linda. A Arte Estilo, ela surgiu há muitos anos atrás, que eu vi uma necessidade de ter uma empresa especializada. E com o passar do tempo, eu percebi que os clientes estão cada vez mais exigentes. Isso foi me motivando a estar sempre procurando, melhorando, trazendo novos produtos, novas tendências, querendo ser referência para o meu trabalho, né? É um sonho que se realiza, né? A Arte Estilo é uma coisa que surgiu assim há 20 anos atrás e hoje em dia posso dizer que ela é uma referência no mercado aqui na região centro do estado. A Arte Estilo, ela supre uma demanda de mercado, atendendo os clientes mais exigentes do mercado atualmente. Ela surgiu para produzir o produto que o cliente realmente gostaria de ter e não o cliente ter que se adaptar ao mercado e sim o nosso produto se adaptar ao cliente. Cercas para empresas, residências onde precisar. Na Telas RS você vai encontrar. Telas RS. Telas RS, a sua proteção. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. É uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques e com o apoio cultural de Ampla Móveis, Arte Estilo Molduras, Azione Consultoria, Cláudio Espanhol, Camacho Consultores, Capuane Imóveis, Casa dos Pneus, Clínica Lírios, Galeto de Paolo, Inana Biomedicina Estética, Mariana Araújo e Telas RS. Continuamos conversando com o arquiteto e urbanista Flávio Ermelin. Flávio, nos conta essa experiência então do projeto do templo, né, que foi valorizado toda a natureza, o lugar espacial, né, da fazenda, né, onde está, porque isso tem uma força que o professor Rubem deve ter detectado ali e o projeto então parte dali. Nos conta então essa concepção arquitetônica, como é que tu foi sentindo isso e foi elaborando o projeto? Certo, então vamos uma ordem cronológica do que foi acontecendo. O professor Rubem me apresentou o Dr. Francisco Boeira e nós fomos à fazenda, isso foi em dezembro de 2015, se eu não me engano, para conhecer o local, como todo arquiteto tem que pelo menos visualizar, né, aonde vai conceber o seu projeto. Sim.
E passamos um dia muito bom. A fazenda é um lugar fantástico, é uma região de pura energia, de muita natureza. E o professor Rubem já tinha mais ou menos definido esse local, que seria junto ao cemitério da família, que estava meio abandonado, assim, né? E como é um lugar sagrado ali, né? Então o Dr. Francisco achou que precisava homenagear a família e revitalizar aquela área, né? Até para bons fluidos, né? Para coisas boas da própria família e da fazenda. E então, no dia que nós estivemos lá, acabamos conversando sobre a sede da fazenda. Aí, antes de começar o projeto da capela, eu acabei fazendo um projeto de reforma e ampliação da sede, construímos isso, né? E depois que a casa estava pronta, retomamos o assunto da capela. Né? Posteriormente à capela, ainda fui fazer uma reforma e uma ampliação no museu, que foi iniciado pelo pai dele, o Valdemar Boeira, com peças da região, tem muitas coisas, muitas peças de cultura, de relevante importância, né? É um espaço muito interessante de conhecer. Ainda está lá algumas coisas por fazer no museu, algumas prateleiras e armários para organizar. Mas a capela em si, quando nós retomamos o assunto da capela, o professor Rubem me passou todas as determinações baseado nos cálculos dele, as proporções, né, onde nós deveríamos ocupar, qual era o limite que eu tinha de área, de comprimento, de largura, de altura, então cálculos, quantidade de degraus, altura da torre, formato da torre, altura e tamanho da cruz, né? E o que nós fizemos? Na verdade é um projeto simples, é um cubo, né? É um cubo de vidro em que a gente vislumbra quase 360 graus da natureza dos campos de cima da serra. Quando está dentro da capela. Quando está dentro da capela. Tem essa visão de tem 360 graus e está mais acima. Ela está 1,60 m mais ou menos acima do terreno, desse platô em cima do monte onde ela está localizada. Ao lado está o cemitério. Então, na verdade, esse templo, ele vislumbra a natureza, ele vislumbra o sagrado a natureza. Sim, na verdade. O homem faz a relação com a natureza quando está ali, fazendo culto, é contemplativo, divino, né? É contemplativo. Então, todos esses elementos, passado a gente foi adicionando, né? Pela família existe uma imagem de Santo Antônio, porque eles são devotos de Santo Antônio, e a capela também homenageia ou reverencia Santo Antônio. E existe uma outra imagem de Nossa Senhora da Conceição também, dentro da capela, em pontos também determinados pelo professor Rubem. Né? E ela é muito simples, internamente são bancos, um altar e a cruz. Super contemporânea. Não tem... para chamar a atenção a parte externa e não a parte interna. Sim, o que é valorizado é a natureza. É a natureza, é o contato que tu tem, sempre assim. E os materiais que foram escolhidos para esse projeto? Os materiais... Você escolheu sozinho ou o professor Rubem também? Não, os materiais a gente tinha liberdade. Algumas coisas de cores, né, que tinha que ser representativas, mas os materiais eu procurei usar o que a gente tem na região, Sim. que é mais fácil, né? É o concreto, Sim. é um material durável. Cobertura é de quê? A cobertura ela é embutida, né? O telhado é embutido em platibanda, então não aparece. Para valorizar o resto, exatamente. E aí fica mais contemporâneo ainda, né? E então assim, alguns dados de informações e elementos que foram inseridos, sempre baseado nos estudos do professor Rubem. Sim. Né? E dali, então nós tínhamos ao lado da capela o cemitério da família, que também foi renovado, foi restaurado, e ficou muito bonito, né? A capela fazendo par com o cemitério é uma bela de uma homenagem à família, né? Uma bela homenagem aos
os mortos, as pessoas que estão ali, os antepassados, os familiares, né? E a região. Questão de respeito. Exatamente. E acaba sendo uma referência para a região também, né? Que passou a ser eles. Sim. A comunidade. Uma referência de organização, de ordem, de amor ao espaço, à arquitetura, às pessoas. Isso é Exatamente. muito interessante. Eu acho que ótimo. Tudo precisa ter, né, um pouco de sentimento, um pouco de espiritualidade para equilibrar o ser humano. Né? Sempre, porque o espírito está sempre com a gente. Está sempre. Então, é a ação do espírito, né? Se a gente deixa ele agir. E é bacana essa organização do espaço, né, a capela, né, é um momento importante. Por exemplo, se tu vai a Brasília, né, tem também, né, na organização do espaço urbano, em relação ao próprio presidente, tem a própria capela, quer dizer, o espiritual está presente. Né? Precisa estar sempre junto. Né? E essa cruz, ela é de madeira, porta... Internamente, atrás do altar tem uma cruz de madeira. Né? Ela é bem grande, inclusive, pelas fotos vocês vão ver. E na torre, né, que é proporcional também à altura da capela, tem uma cruz de ferro, né, metálica. E tem um pequeno anexo que pelas fotos vocês vão ver, que ali a gente criou um lavabo, porque há necessidade, e uma... como se chama? Um anexo da capela, tipo a sacristia? Sacristia, exato. Isso. Então ali fica um móvel, uma cadeira, material para o próprio pároco que vai... Né? Esse projeto te deu bastante envolvimento, tu ficou bastante tempo envolvido, né? Nós poderíamos conversar mais coisas, inclusive a iluminação da própria capela de noite e tal, né? Mas eu gostaria de saber, assim, além desse projeto, hoje tu está desenvolvendo mais algum? E qual mensagem que tu teria para deixar para os arquitetos, jovens ou não, né, com essa experiência? Acho que foi uma experiência bastante bacana. Nessa linha da geometria sagrada, nós aplicamos na reforma e na ampliação do museu também. Então, era um prédio bem simples e que a gente tentou criar algo que valorizasse mais, né, a fachada dele. Esse museu tem acesso aos visitantes, né, então não público, mas alguma pessoa que tem a chave para abrir. Dá para dizer o lugar onde está? São José dos Ausentes, no distrito do Silveira. Tá. Que eu acho que não tinha dito. Não mencionei realmente. E assim, eu trabalho muito com residências, né, parte comercial também, mas eu acho que a residência, para mim, no meu entendimento, é o projeto mais complicado, o mais difícil. Porque cada família, cada morador tem o seu estilo de vida, tem o seu jeito de viver. Então, a gente precisa conhecer a família, compreender o que eles querem para poder traduzir ou, né, transformar isso, materializar na casa. Né? A gente acaba se envolvendo com o cliente, tem que respeitar. Muito, né? Tem muita intimidade. Né? Formam-se amizades, formam-se vínculos, porque é um tempo longo, né, entre a parte projetual e depois a execução. Então, pode levar 1 ano e meio, 2 anos, a tua mensagem, todo esse trabalho. Bom, o que eu digo assim, a arquitetura, para mim, é uma arte. Né? Porque a gente tem a liberdade, claro, dentro dos critérios técnicos de execução e de normas, a gente tem a liberdade de criar alguma coisa e ver aquilo concebido depois, né? Olhar para aquilo executado. Exato. Né? Então, a gente precisa ver a arquitetura realmente como arte, não como uma técnica construtiva. E um outro detalhe, tanto na casa ou em outros prédios, a gente precisa valorizar o espaço. Tá? Para mim, todo projeto parte de dentro para fora, porque é ali que a gente vive. Então ali as coisas funcionam, ela precisa funcionar ali. Externamente a gente trabalha a fachada, trabalha a volumetria e adequa a parte urbana da cidade ou do local onde está inserido, né? Então fica mais fácil e as pessoas vão viver ali dentro e não ali fora. E eu respeito muito a opinião do cliente, porque eu sempre digo, a casa é dele, não é minha. Claro. Eu estou concebendo, ele que vai morar
Então o espaço tem que estar de acordo com aquilo que ele está pensando, aquilo que ele quer. Isso é muito bom, tem que ser sempre assim. Flávio, foi um prazer te foi receber meu. aqui no programa, e nós vamos continuar com esse tema num próximo programa para falar sobre geometria sagrada com o professor Ruben. E eu espero você. Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Apoio cultural, arte estilo molduras, a arte de enquadrar. Mariana Brito Araújo, artista. Telas RS, Azione Consultoria 25 anos. Ampla Móveis, Capoane Imóveis. Galeto de Paolo, 25 anos de alegria à vontade. Casa dos Pneus, Cláudio Espanhol Odontologia. Clínica Lírios, sorriso perfeito em um dia. Exclusividade, conforto, tecnologia. Inana Clínica de Biomedicina e Estética. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção.